Alguma vez enviou uma candidatura e nada? Ficou com aquela sensação de que o seu CV simplesmente desapareceu num buraco negro? Pois bem, é exatamente disso que vamos falar hoje. Vamos descobrir o segredo para criar um currículo que consegue passar pelos filtros automáticos e chegar finalmente às mãos de uma pessoa de verdade. Ok, vamos começar com um número que, preparem-se, pode ser um bocado chocante. Estima-se que 75% de todos os currículos enviados são rejeitados por um sistema automático, isto antes sequer de uma pessoa lhes pôr os olhos em cima. Pensem nisto, de cada 4 vezes que alguém clica em enviar, 3 dessas candidaturas podem ir diretas para o lixo, sem qualquer tipo de avaliação humana. É impressionante, não é? Pois, e isto levanta uma questão, não é? Quem é este recrutador invisível? Que força é esta que está a filtrar e a eliminar tantos candidatos, muitos deles perfeitamente qualificados, antes mesmo de terem uma hipótese? Para desvendarmos este mistério, o nosso plano é o seguinte. Primeiro, vamos perceber quem é este porteiro robótico. Depois, vamos tentar perceber como é que o robô pensa. A seguir, reunimos as ferramentas para o otimizar, ou seja, o nosso kit de otimização, ATS. Depois, vamos ver como escrever para 2 audiências ao mesmo tempo e, por fim, uma checklist final para garantir que está tudo nos conformes. Vamos a isto. Muito bem, vamos lá então conhecer este porteiro, o grande responsável por esta primeira triagem. É ele, o sistema automatizado, a primeira linha de defesa, por assim dizer, do recrutamento moderno. O nome técnico disto é Applicant Tracking System, ou a sigla ATS. E o que é que isto faz? É simples, é um software programado para analisar currículos à procura de palavras-chave específicas, aquelas que o recrutador definiu. Depois, dá uma pontuação. Se a pontuação for baixa, o currículo é descartado. Se for alta, passa para a fase seguinte. É basicamente um filtro. Ok, já percebemos o que é um ATS. A grande questão agora é como é que este sistema pensa? E, mais importante, porque é que tantos candidatos que têm tudo para a vaga acabam por ser rejeitados por ele? E aqui está o ponto-chave, a coisa mais importante a reter. O ATS não é inteligente, não tem bom senso, não interpreta, não lê nas entrelinhas. Ele faz uma pesquisa literal à procura de uma correspondência exata com as palavras que o recrutador inseriu. Se a palavra não está lá, escrita daquela forma, para o sistema é como se a competência simplesmente não existisse. Ponto final. Olhem, vamos ver um exemplo prático para isto ficar super claro. Imaginem que a vaga pede um gestor de projetos com certificação PMP e que saiba usar Trello e Asana. Agora, do outro lado, temos um candidato excelente cujo CV diz que foi coordenador de equipas e que tem experiência com várias plataformas digitais. Para nós humanos é óbvio que é a mesma coisa, certo? Mas para o robô não é. As palavras não são as mesmas. Resultado, incompatível, pontuação baixa. Um desencontro de palavras que pode custar uma oportunidade de emprego. Ok, acho que o problema ficou bem claro, mas agora vamos à parte que realmente interessa, a solução. Como é que se passa por este filtro? Vamos ver agora o kit de ferramentas, os passos práticos para otimizar um CV para o ATS. A melhor forma de pensar nisto é tratar o CV como se fosse uma página da internet que queremos otimizar para o Google. É o chamado SEO. O objetivo é o mesmo, usar as palavras-chave certas para sermos encontrados. Mas, atenção, há aqui um grande mas. É preciso evitar a todo custo o chamado keyword stuffing, ou seja, encher o texto de palavras-chave sem nexo. Porque lembrem-se, depois do robô, vem uma pessoa. E ninguém gosta de ler um texto que soa a um robô. Então, onde é que estas palavras-chave devem ser colocadas? A estratégia é espalhá-las de forma natural pelas secções mais importantes do currículo. Falamos do resumo profissional, logo no início, depois na descrição da experiência profissional e, claro, na secção de competências. A ideia é que a sua inclusão faça sentido no contexto, que pareça orgânica. A formatação é outro ponto absolutamente crucial. Os sistemas ATS podem ficar confusos com desenhos muito complexos. Por isso, a regradora é simplicidade. Usar fontes simples e legíveis como Arial ou Calibri. Usar títulos de seção que toda a gente conhece. Experiência profissional, educação, competências. Usar marcadores de lista, as bolinhas, simples e, muito importante, evitar gráficos, tabelas, caixas de texto ou cunas. O robô simplesmente não consegue ler isso. E em que formato se deve guardar o fecheiro? Bem, hoje em dia um fecheiro .docs de Word
é provavelmente a aposta mais segura, porque a maioria dos sistemas modernos lê-os sem qualquer problema. O PDF também é uma boa opção, mas há sempre um pequeno risco de alguns sistemas mais antigos não conseguirem extrair o texto corretamente. Mas sabem qual é a regra número 1 que nunca falha? Verifiquem sempre as instruções da própria oferta de emprego. Se eles pedem um formato específico, é esse que se deve usar. Simples. Muito bem, isto leva-nos a um ponto fundamental de toda esta conversa. Temos que perceber que estamos a escrever para duas audiências completamente diferentes. Primeiro, o robô, e logo a seguir, o recrutador. Pensem nisto. Passar pelo robô é só o primeiro passo. É como passar pelo segurança à porta da discoteca. O verdadeiro desafio é lá dentro. Uma vez aprovado pelo sistema, o currículo tem de convencer uma pessoa. Por isso, tem que ser tecnicamente otimizado para a máquina, mas, ao mesmo tempo, tem que ser persuasivo, claro e interessante para um ser humano. E o que é que impressiona um recrutador? Resultados, números, conquistas. É preciso evitar ao máximo os clichês, aquelas palavras que já toda a gente usa como proativo, motivado, orientado para os resultados. Em vez disso, é preciso mostrar. Em vez de dizer ajudei a aumentar as vendas, diga aumentei as vendas em 20% em 6 meses. São estes dados concretos que saltam à vista e que realmente fazem a diferença na decisão final. Ok, estamos a chegar ao fim. E para juntar tudo o que vimos até agora, vamos passar por uma checklist final. Um guia rápido para garantir que está tudo certo antes de carregar no botão enviar. Então, vamos lá a essa verificação final. Pergunta número 1. As palavras-chave da descrição da vaga foram incluídas? Sim? Ótimo. 2. O layout é simples, sem colunas, sem imagens? Perfeito. 3. Os títulos das seções são os habituais e os marcadores são simples? Ok. 4. O fecheiro está em .docx ou .pdf como pedido? E agora, os dois últimos que são talvez os mais importantes de todos. O CV foi personalizado para esta função específica? E, por último, a ortografia e a gramática. Estão absolutamente impecáveis? Se a resposta a tudo isto for sim, então está pronto. Isto deixa-nos como a última reflexão. Da próxima vez que surgir uma oportunidade de emprego, a pergunta que temos de fazer é: o meu currículo está pronto para o seu primeiro leitor? Que, como já vimos, é um robô. Porque a verdade é que, no mercado de trabalho atual, a oportunidade de impressionar uma pessoa começa, quase sempre, com a capacidade de passar primeiro por uma máquina.